Boa noite, meus irmãos da CIB do Rio de Janeiro e todos que ouvirão esta meditação bíblica. Aqui quem vos fala é o irmão Vivaldo da Gláucia. Começaremos lendo a palavra de Deus em 1 Samuel, capítulo 20, do versículos 14 ao 17, onde Jonatas fez uma aliança com Davi, que diz assim: se eu continuar vivo, seja leal comigo, com a lealdade do Senhor, mas se eu morrer, jamais deixe de ser leal com a minha família. Mesmo quando o Senhor eliminar da face da terra todos os inimigos de Davi, assim Jonatas fez uma aliança com a família de Davi, dizendo que o Senhor chame os inimigos de Davi para prestarem contas. E Jonatas fez Davi reafirmar seu juramento de amizade, pois era seu amigo leal. Jonatas tinha um filho chamado Mefibosete. Jonatas era melhor amigo de Davi e filho do rei Saul. Jonatas fez uma aliança com Davi. Mefibosete ficou manco, conforme o texto da palavra de Deus em 2 Samuel, capítulo 4, versículo 4, que diz: Jonatas, filho de Saul, tinha um filho aleijado dos pés. Ele tinha 5 anos de idade quando chegou a notícia de rei Israel de que Saul e Jonatas haviam morrido. Sua ama o apanhou e fugiu, mas, na pressa, ela o deixou cair e ele ficou manco. Seu nome era Mefibosete. Mefibosete, meus irmãos, foi levado para a cidade de Lodebar, que significa um local sem pasto, sem alimento, terra do esquecimento, terra tomada por sequidão e miséria. Jonatas era filho de Saul. Saul foi o primeiro rei de Israel, mas Saul foi rejeitado como rei por causa da desobediência à palavra de Deus, conforme 1 Samuel, capítulo 15, versículos 22 e 23, que diz: Samuel, porém, respondeu: acaso tem o Senhor tanto prazer em holocausto e em sacrifícios quanto em que se obedeça a sua palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros, pois a rebeldia é como o pecado da feitiçaria, e a arrogância como o mal da idolatria. Assim como você rejeitou a palavra do Senhor, ele o rejeitou como rei. Depois dessa rejeição e dessa desobediência de Saul, para com Deus, Samuel ungiu Davi como rei. Saul, na inveja que ele tinha no coração, ele sempre quis matar Davi. Só que Jonatas tinha uma grande amizade com Davi, e Jonatas era filho de Saul e sempre avisava, das armadilhas que o seu pai Saul montava para tentar matar Davi. E Jonatas tinha uma aliança com Davi. Após Davi se estabelecer como rei, Davi se lembrou da aliança que ele tinha com Jonatas, conforme segundo livro de Samuel, capítulo 9, 2 Samuel, capítulo 9, do versículo 1 ao versículo 13, que diz: certa ocasião, Davi perguntou: resta ainda alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar lealdade por causa de minha amizade com Jonatas? Então chamaram Ziba, um dos servos de Saul, para apresentar-se a Davi, e o rei lhe perguntou: você é Ziba? Sou teu servo, respondeu ele. Perguntou-lhe Davi: resta ainda alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar a lealdade de Deus? Respondeu Ziba: ainda há um filho de Jonatas aleijado dos pés. Onde está ele? Perguntou o rei. Ziba respondeu: na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então o rei Davi mandou trazê-lo de Lodebar.
Quando Mefibosete, filho de Jonatas e neto de Saul, compareceu diante de Davi, prostrou-se com o rosto em terra. Mefibosete? Perguntou Davi. Ele respondeu, sim, sou teu servo. Não tenha medo, disse-lhe Davi, pois é certo que eu o tratarei com bondade por causa da minha amizade com Jonatas, seu pai. Vou devolver-lhe todas as terras que pertenciam a seu avô Saul, e você comerá sempre à minha mesa. Mefibosete prostrou-se e disse, quem é o teu servo, para que te preocupes com um morto como eu? Então o rei convocou Ziba e disse-lhe, devolvi ao neto de Saul, seu senhor, tudo o que pertencia a eles e à família dele. Você, seus filhos e seus servos cultivarão a terra para ele. Você trará a colheita para que haja provisões na casa do neto de seu senhor. Mas Mefibosete comerá sempre à minha mesa. Ziba tinha 15 filhos e 20 servos. Então Ziba disse ao rei, o teu servo fará tudo o que o rei, meu senhor, ordenou. Assim, Mefibosete passou a comer à mesa de Davi, como se fosse um dos seus filhos. Mefibosete tinha um filho ainda jovem chamado Mica, e todos que moravam na casa de Ziba tornaram-se servos de Mefibosete. Então Mefibosete, que era aleijado dos pés, foi morar em Jerusalém, pois passou a comer sempre à mesa do rei. No Antigo Testamento, meus irmãos, tínhamos a primeira aliança, conforme diz em Hebreus, capítulo 9, versículo 1, onde se tinha um santuário terreno. E agora temos a nova aliança com Cristo, onde nos sentaremos eternamente com Cristo, a aliança eterna, conforme Hebreus 7, 22, que diz, Hebreus capítulo 7, versículo 22, Jesus tornou-se por isso mesmo a garantia de uma aliança superior. Em 1 João capítulo 4, versículo 10 e 11 diz, nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, visto que Deus assim nos amou, nós também devemos amar uns aos outros. Meus irmãos, o amor de Deus é incondicional. Romanos capítulo 5, versículo 8 diz, mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando nós ainda éramos pecadores. Para finalizar, meus irmãos, vamos ler a palavra de Deus em Mateus, capítulo 26, versículos 26, 27, 28 e 29, que diz, enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo, tomem e comam, isto é o meu corpo. Em seguida tomou o cálice, deu graças e o ofereceu aos discípulos, dizendo, bebam dele todos vocês, isto é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos para perdão de pecados. Eu lhes digo que, de agora em diante, não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que beberei o vinho novo com vocês no reino de meu Pai. Então, meus irmãos, Davi fez uma aliança, com Jonatas, e Jonatas teve seu filho, honrado, sentado à mesa juntamente com Davi. E o Senhor Deus, fez uma nova aliança, e nós estaremos na eternidade, nos sentaremos à mesa do Rei dos Reis, o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Então vamos orar para finalizar, que o Senhor Deus possa estar nos abençoando, como Ele já tem nos abençoado, nos guardado, nos livrando de todo mal. E também gostaria de agradecer a oportunidade que o pastor Valmir tem nos dado para trazer essa palavra para o teu povo. Senhor Deus, muito obrigado, Senhor Deus, pelo privilégio que o Senhor nos dá de estar, Senhor Deus, compartilhando com nossos irmãos a Tua palavra. Que o Senhor venha estar nos guardando, nos livrando de todo mal, nos dando os dias de paz, de alegria, que nós possamos estar, Senhor Deus, a cada dia
com esta aliança cada vez mais firmada no Senhor, que o Senhor possa estar nos guardando, nos livrando, que em breve possamos estar sentados, Senhor Deus, à mesa, juntamente com o Senhor na eternidade. Muito obrigado por tudo, nos abençoe e nos guarde, em nome de Jesus. Amém.